Queridas irmãs, queridos irmãos que nos assistem pelo canal do Facebook do Centro Espírita Alvorecer, todos que nos acompanham, muito boa noite, e que a paz do Divino Mestre Jesus nos abençoe. Boa noite, Vanderlei, é um prazer tê-lo conosco hoje, e a gente agradece a sua Boa noite. presença. Eu que agradeço a oportunidade. Isso. Pena que Eu vou ler aqui. a gente está virtual, né? A gente não pode estar Isso. junto, não é? Pois é, Mas mas de vai passar coração a isso, gente... com certeza. Eu vou ler do livro Caminho, Verdade e Vida, lição 55, As varas da videira. Eu sou a videira, vós as varas. São palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Jesus é o bem e o amor do princípio. Todas as noções generosas da humanidade nasceram de sua divina influenciação. Com justiça, asseverou aos discípulos nessa passagem do Evangelho de João que seu espírito sublime representa a árvore da vida e seus seguidores sinceros as frondes promissoras, acrescentando que, fora do tronco, os galhos se secariam, caminhando para o fogo da purificação. Sem o Cristo, sem a essência de sua grandeza, todas as obras humanas estão destinadas a perecer. A ciência será frágil e pobre sem os valores da consciência. As escolas religiosas estarão condenadas tão logo se afastem da verdade e do bem. Infinita é a misericórdia de Jesus nos movimentos da vida planetária. No centro de toda a expressão, examinada, porém, a bagagem, verifica-se quase sempre que as vitórias... que no centro de todas as expressões nobres da existência pulsa seu coração amoroso, repleto da seiva do perdão e da bondade. Os homens são varas verdes da árvore gloriosa. Quando traem seus deveres, secam-se, porque se afastam da seiva, rolam ao chão dos desenganos para que se purifiquem no fogo dos sofrimentos reparadores, a fim de serem novamente tomados por Jesus à conta de sua misericórdia para a renovação. É razoável, portanto, positivemos nossa fidelidade ao Divino Mestre, refletindo no elevado número de vezes em que nos ressecamos no passado, apesar do imenso amor que nos sustenta em toda a vida. Então, com esta página, nós vamos elevar os nossos pensamentos, sentimentos, unindo para alcançarmos o coração divino de Jesus, pedindo que a sua misericórdia se estenda sobre toda a humanidade, se estenda sobre todos nós, pedindo que seus mensageiros de luz possam aqui conosco estar nos orientando, nos intuindo, orientando e intuindo nosso irmão Vanderlei, que fará uso da palavra nesta noite, trazendo-nos, Senhor, as lições que tanto necessitamos, o aprendizado para o nosso crescimento. Que neste momento de grandes dificuldades que vivemos no planeta, possamos, Senhor, estar apoiados no teu amor, apoiados no teu evangelho de luz, para podermos atravessar a tormenta com mais força, com mais coragem e com mais paz de espírito. Muito obrigado, Senhor, por mais essa noite nos permitir reunir em teu nome para o trabalho, Senhor, no Centro Espírita Alvorecer. Então, neste momento, Jesus, te pedimos a ti, aos amigos espirituais, mas sobretudo a Deus, a permissão para iniciarmos o nosso trabalho dessa noite com nossos corações agradecidos, Senhor. Muito obrigado. Muita paz, meus irmãos. Jesus nos abençoe
e nos fortaleça hoje e sempre, em nome de Deus. Que assim seja. O breve comentário dessa página fantástica, As Varas da Videira. Se nós nos afastarmos, nós secaremos. Nós a deriva, nós nos perderemos diante da vida, porque Jesus é que nos sustenta. Essa é a verdade. Somos frágeis, varas ainda bem frágeis, não troncos, mas simples varas que têm que permanecer ligada à seiva do tronco, que é Jesus. Se nós nos afastamos, nós nos ressecamos, como nos diz Emmanuel, e nós nos perdemos. Então, que nós possamos estar ligados a Jesus constantemente. Não nos perdermos no caminho, não nos afastarmos do seu evangelho, dos seus ensinamentos, para que a gente tenha a força de vencer as dificuldades próprias do caminho e, nesse momento de pandemia, muito mais, nós precisamos desse apoio divino que vem de Jesus e dos seus mensageiros. Então, a lição de Emmanuel fica aqui, nessas comparações belíssimas, né? E nessa comparação que Jesus faz com uma árvore, que a gente sabe que todo galho que é cortado do tronco seca. Então, é esse exemplo que Emmanuel está nos dando, se nós nos separarmos do tronco divino que é Jesus, nós vamos secar. E quanto tempo nós já vimos ressecando durante a nossa vida evolutiva? Porque nos afastamos do Cristo. Nos afastamos, né, do nosso Mestre e Senhor. Então, que a gente possa não se perder mais nesse turbilhão de situações em que a gente já se perdeu no passado. Mas continuar firme nessa caminhada em busca do nosso crescimento através desse evangelho de luz que nos conduz, que nos ampara, que nos orienta a caminhar. Então, que Jesus nos fortaleça, nos abençoe, nos dê o auxílio que necessitamos, né, para que a gente possa conseguir nos mantermos nesse caminho reto, que é o Evangelho. A gente agradece a presença de todos e eu passo a palavra agora para o nosso irmão Vanderlei, que é lá de Miguel Pereira, né, do Centro Espírita Luiz Gonzaga, está aí conosco nessa noite, nos trazendo a mensagem Transmigrações Progressivas. Então, Vanderlei, boa palestra para nós e eu retorno às 9 horas para a gente encerrar junto, tá bom? Boa palestra aí. Eu espero que todos estejam me ouvindo. Mas ainda da página, a fidelidade a Jesus, eu acho que nesses momentos que nós temos vivido desde o ano passado, este ano que já começou, a esperança, né, nas vacinas. Por isso que a gente está fazendo essas lives. A gente fica com saudade dos companheiros, né, dessa casa que eu já fiz palestras algumas vezes, do Centro Espírita Alvorecer. A gente lembrando ainda de Jesus, aí da página, da misericórdia. Esse ano, nós temos uma comemoração de 90 anos do Cristo Redentor. Eu estava vendo a reportagem outro dia da Globo, da dificuldade que foi para construir aquele Cristo lá no alto do Corcovado. E a mudança da imagem, o Cristo era um Cristo com uma cruz e um mundo na outra mão. E, de repente, se mudou para um Cristo de braços abertos, porque eu lembro muito da minha avó, que a minha avó tinha um crucifixo com um Cristo pregado na cruz. E eu dizia para ela assim, eu ainda não era espírita, eu dizia para minha avó assim, vó, por que você lembra do Cristo, um Cristo que está pregado na cruz, enquanto existe uma outra imagem de um Cristo, que é um Cristo
aberto, de braços abertos, nos acolhendo. Não é? Então, quando essa página fala da misericórdia divina de Jesus, a gente lembra do Cristo Redentor, com aqueles braços abertos lá no Rio de Janeiro, no nosso estado. É uma das 7 maravilhas do mundo, do mundo. Não é só nosso, do estado do Rio. Ele é uma das 7 maravilhas do mundo todo, do nosso planeta. A representação do Cristo que construiu o nosso planeta Terra. Olha a importância disso, desses 90 anos, num ano de grandes dificuldades, porque o mundo passa. Mas ele está lá, de braços abertos, não só naquela imagem que está lá em cima do Corcovado, mas ele está de braços abertos para nós todos os momentos da nossa vida. É aí que a página fala da misericórdia do Cristo. Não é? E, falando de misericórdia, o nosso tema, transmigrações progressivas, já é uma misericórdia divina. A palavra transmigrações, ela tem o significado de passar de um lugar para o outro, passar de um corpo para o outro. Passar de um corpo para o outro, o espírito passar de um corpo para o outro, o que a gente lembra? A gente lembra reencarnação. A gente lembra da pluralidade das existências, que não é mais do que uma misericórdia, tanto de Jesus, que nos coordena, quanto do Pai. Então, essa transmigração, essa reencarnação que a gente vem sofrendo de tempos e tempos, é a misericórdia divina. Bem, na pergunta de número 115 do Livro dos Espíritos, diz assim: entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus. Olha, é na progressão dos espíritos. 115 diz assim: entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus. É uma pergunta, aliás. Aí na resposta diz assim: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Quer dizer, sem ciência, sem nada. E deu a cada um determinada missão com o fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar progressivamente a perfeição para o conhecimento da verdade e aproximá-los dele. De quem? Deus. Bom, Deus criou todos. Não? Existe aí uma questão que diz assim: para todas as regras há exceções. Nesse não tem exceções. Nesse, todos os espíritos foram criados da mesma forma. Todos foram criados para um objetivo, que é a perfeição. E deu a eles ainda, a cada espírito, a cada um de nós, uma missão, com o fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar progressivamente a perfeição para o conhecimento da verdade e para aproximá-los dele. A gente vai analisar isso aqui primeiro, dizendo assim: progressivamente, a fim de conhecer a verdade e aproximá-lo de Deus. Porque tudo no princípio, diz que os espíritos no princípio, eles tiveram, segundo as perguntas lá de transmissão, diz assim: diz que os espíritos tinham, como o nosso corpo físico, eles tinham um embrião, vieram a infância, depois veio a adolescência e a fase adulta.
A fase adulta seria a perfeição, né, para o espírito. Mas não tem aquela fase da fase idosa, aonde o corpo começa a sofrer os seus declínios, né? Começa o corpo a mudar. Então não existe no espírito isso. No espírito existe a continuidade. Não existe o fim que tem o nosso corpo. O espírito, ele tem a sua continuidade, ele é eterno. Mas ele foi criado simples e ignorante lá no princípio. Os espíritos dizem para nós que não, a gente imagina uma reta desde a nossa criação até a perfeição. Os espíritos dizem ainda que nós estamos mais para o princípio do que para o objetivo. Então, nós estamos ainda mais para o início do que para a perfeição. Ainda diz mais, que a gente não tem ideia do que é um espírito perfeito. A doutrina espírita diz que Jesus é o espírito mais perfeito que nós conhecemos. Mais perfeito. Mas não, a gente não está dizendo que Jesus é o espírito lá no final da perfeição. Não. Mas é o mais perfeito que a gente conhece. Tanto que ficou sob a responsabilidade dele o planeta Terra. Não é? Quando ele diz aqui, na 132, diz assim: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhe impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Então, todos nós reencarnamos. E é uma imposição de lei divina para a gente chegar à perfeição. Se a gente está mais para o começo do que para o objetivo, com certeza a gente ainda não sabe o que é um espírito perfeito. A gente não tem ideia. A gente só tem ideia da perfeição que Jesus mostrou para nós aqui nesse planeta, que é o nosso modelo e o nosso guia. É quem a gente tem que seguir, é quem a gente tem que se inspirar. Ele que tem que ser o nosso modelo. Né? Embora muitos tenham modelos de artistas, de pessoas famosas, mas quem deveria ser o nosso guia e o nosso modelo é Jesus, para todas as nossas atitudes. Então, fomos criados simples e ignorantes e é imposta a encarnação até a gente chegar a essa perfeição. Não adianta um indivíduo dizer assim, como eu tinha um amigo que dizia assim: eu não quero reencarnar mais. Não tem querer. A reencarnação é uma imposição. Todos nós vamos reencarnar. É só a gente fazer uma análise das nossas atitudes. Quem somos nós? A gente vai ver as nossas imperfeições. Às vezes é só pisar no nosso calo, né? Dar uma pisadinha no nosso calo para a gente ver quem é a gente. Quem sou eu? Pisa no meu calo. Por mais doutrina espírita que eu conheço, mas eu ainda resvalo. Eu ainda resvalo. Imagina que Paulo dizia que ele se pegava fazendo o que não queria e não o que ele queria. Eu também. Sou igual a Paulo. Às vezes um pouquinho pior, né? Mas nem vou me comparar a Paulo. Mas eu me pego fazendo um monte de coisa que eu não queria. E aquilo que eu quero, às vezes, eu não consigo. Eu não consigo. E a gente vai vivendo e vai aprendendo que a gente ainda não sabe fazer as coisas. Eu vou contar uma historinha só pequenininha, rapidinha. Outro dia eu ia para a casa do meu amigo Carlão
eu fui de trem. Aí no trem veio uma senhora com uma criança de uns 2 anos no colo, uma menina de 11 com um bebê no carrinho e uma outra menina com um pacotinho de bala. E ela estava dizendo que a filha dela era viciada em droga, que tinha ido, que estava internada, que ela conseguiu uma internação de graça, mas que ela estava passando dificuldades com as crianças. Então, por isso que ela estava ali vendendo as balas. Bom, e eu estava no começo do vagão, eu imediatamente peguei, era R$ 2 as 2 balas, peguei os R$ 2 e dei. Mas como sou observador, comprei as balas e dei os R$ 2. Eu fiquei muito triste, porque eu fui o único homem dentro do vagão que comprei as balas por R$ 2. Mas, meus queridos, depois a vergonha, passei uma vergonha. Porque a maioria que comprou as balas das mulheres, da senhora foram as mulheres. E elas davam os R$ 2 e não pegavam a bala. Diziam assim, passa para frente. Olha que vergonha. Eu creio que eu estou fazendo uma caridade, comprando as balas. As outras não, as mulheres não. As mulheres deram os R$ 2, deram até mais, e não pegaram as balas para que ela pudesse vender mais, ter mais lucro para poder cuidar das crianças. Olha, é vivendo e aprendendo. Mas eu morri de vergonha. Morri de vergonha. Então, a gente ainda não tem noção, né, do que é caridade, do que é uma perfeição. Aí, às vezes, eu digo que a encarnação, para as mulheres, elas avançam um pouquinho mais do que, às vezes, a nossa de homens. Porque nós usamos mais para o trabalho, para essas coisas todas, e elas usam a sensibilidade, porque elas são mães. Não é? Elas reencarnam como mães. E mãe tem uma sensibilidade muito maior, ainda mais dela cuidando dos netos, as outras mulheres viram uma mulher, daquela mulher, uma mulher guerreira. Eu também vi, mas, olha, pensei que estava abafando. Bom, mas aí diz assim, para alguns é expiação, para outros uma missão. Às vezes é expiação e às vezes é missão. Não é? Para essa senhora é uma expiação. Não é? E a maternidade e a paternidade são uma missão. Toda a nossa profissão ela é uma missão, porque todas as nossas profissões elas giram em torno de fazer alguma coisa para alguém ou para uma comunidade. Então, é uma missão. Por isso que as nossas profissões, enquanto a gente está trabalhando as nossas profissões, nós estamos fazendo bem. Por isso que a gente deve ser um bom profissional, dar na nossa profissão o que é de melhor em nós. Não é? E isso faz com que em cada etapa de reencarnação a gente resgate os nossos débitos, a gente aprenda, a gente desenvolva a nossa inteligência. Porque quando fomos criados simples e ignorantes, a gente não usava da inteligência. Né? Nós não tínhamos ciência. Aí o Livro dos Espíritos diz que nós praticamente tínhamos instinto. Mas existe ali na questão das perguntas que existia um embrião. E o nosso espírito ele origina do princípio inteligente. Do princípio inteligente que foi criado por Deus. Aí a gente aprendeu na doutrina que nós fizemos estágio no mineral, no vegetal e no animal. Até que a gente vá para o reino hominal. Então a gente passa por essa questão de embrião, que é quando o meu corpo está no ventre materno. E antes de chegar no reino hominal, segundo o Livro dos Espíritos, a gente reencarna em algum planeta ainda, em algum lugar, aonde lá está se desenvolvendo o espírito. Depois a gente passa para o reino hominal. Na questão das transmigrações, a gente vai fazer um estudo
que diz assim na pergunta 189. Porque esse assunto, transmigração progressiva, é do livro 2, do capítulo 4. E o item é transmigração progressiva. E a primeira pergunta é a 189, que diz assim: desde o princípio de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades desde a sua criação. A resposta dos espíritos para Kardec diz assim: não. Porque o espírito, como o homem, tem sua infância. Em sua origem, os espíritos não têm mais que uma existência instintiva e possuem apenas a consciência de si mesmo e de seus atos. Não é senão pouco a pouco que a inteligência se desenvolve. Então, no princípio, é instinto. É instinto de sobrevivência. Não é? A gente imagina no reino nominal, já o homem, no princípio, os primeiros homens, não se vestiam, não tinham casa, não sabiam ainda o que era amor, não cozinhavam, comiam o que a natureza oferecia, se protegiam dentro da natureza, nas cavernas, isso. Porque era um instinto de proteção. Se escondiam nas cavernas com medo dos grandes animais, com medo da intempérie, da chuva, não é? Eles ainda não tinham inteligência. Mas, nessa questão de buscar a sua proteção, o seu instinto foi desenvolvendo. Até que a sua inteligência começou a se desenvolver, porque chovia, a gente acredita assim, chovia. Ele tinha que procurar uma caverna para não se molhar. Se vinha um animal feroz, ele não ficava ali para o animal matá-lo. Ele, com certeza, devia de correr do animal. E isso, rudimentarmente, foi fazendo com que a sua inteligência fosse se desenvolvendo. Então, a gente imagina, né, quando a gente vê esses filmes aí, vem um animal, o indivíduo sobe na árvore. Assim devia ser os primeiros homens, as primeiras reencarnações. Subia na árvore para se proteger do animal. E assim, a sua inteligência foi se desenvolvendo. Não é? A outra pergunta, 190, diz assim: qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? A gente sabe que a alma é o espírito encarnado, né? O estado de infância na existência corpórea. Estado de infância na existência corpórea. Sua inteligência apenas desabrocha. Ela ensaia para a vida. É isso que a gente está falando. A gente imagina um bebê. Apesar de que alguns bebês assim, né, ele age, ele chora pedindo alimento. Ele chora quando ele está todo sujo, quando ele defecou na fralda, ele começa a chorar. São os instintos dele. À medida que ele vai crescendo, ele vai aprendendo, já é a sua inteligência desabrochando. Aí ele vai aprendendo a falar, a pedir, a falar, a pedir as suas necessidades. Aí a inteligência está desabrochando. Essa é a comparação que os espíritos aqui fazem para Kardec. Somos nós. O que eu disse, né? O homem precisava se alimentar. Então ele comia do que a natureza fornecia para ele.
é a fase de bebê. A fase de bebê. Depois ele vai passando para a infância à medida que ele vai precisando, tendo necessidade, vai aprendendo a pedir, a falar, a lutar por aquilo que ele quer. Então, é isso, esse estado de infância. Aí a 191 diz assim: a alma dos nossos selvagens são almas em estado de infância, infância relativa, mas são almas que já progrediram, pois têm paixões. Quando a gente está falando que selvagem, a gente não está falando de selvagem dos índios modernos. A gente está falando dos índios que a gente conhecia, que a gente ainda acredita que tem nas matas, que estão lá. Não tem noção de nenhuma de progresso. Eles não têm noção nenhuma. São aqueles, né, que produzem pelo instinto. E aqueles que sobem na árvore quando vê um animal feroz. São aqueles que já raciocinam, têm as suas palhoças ou moram em floresta. A gente está falando desse tipo de selvagem. Porque hoje, a gente falar dos índios, hoje tem índios. Eu conheci um índio que tem uma faculdade, tem uma universidade. Os índios hoje têm celulares. Então, eles não são selvagens. Eles hoje já estão educados, já estão instruídos, já estão da modernidade. E já estão com a inteligência feito as nossas, igualzinho. Aqueles que já vivem em comunidade. Já se candidatam. Né? Tinha índio aí que já era até político. Imagina, a gente não está falando desse tipo de selvagem. Mas ele está dizendo a infância relativa, porque são almas que já progrediram, pois têm paixões. Paixão é aquilo que dá, que acaba. Então, mas a paixão não deixa de ser já uma inteligência rudimentar. Mas é, né? Instintiva também, às vezes. Aí diz assim: as paixões são, pois, um sinal de desenvolvimento? Kardec continua perguntando. De desenvolvimento, sim, mas não de perfeição. As paixões são um sinal de atividade e da consciência do eu, enquanto que na alma primitiva a inteligência e a vida estão em estado de germe. Olha, enquanto na alma primitiva a inteligência e a vida estão em estado de germe. Porque ela está desabrochando. A gente imagina uma semente que você planta, você plantou a semente, ela ainda fica lá. Ela vai aos poucos que ela vai desabrochando. É porque está chegando alguém, em apartamento tem um cachorro. Então, desculpem aí o animalzinho recebendo alguém. Bom, aí diz assim, a inteligência e a vida estão em estado de germe. Bom, quando se tem as paixões. Aí diz assim, a vida do espírito, em seu conjunto, percorre as mesmas fases que vemos na vida, é o comentário de Kardec. A vida do espírito, no seu conjunto, percorre as mesmas fases que vemos na vida corporal. Passa gradualmente do estado de embrião, aquilo que a gente comentou, ao da infância, para alcançar, por sucessão de períodos, a idade adulta, que é a perfeição. A sucessão de períodos são os períodos reencarnatórios, até a gente chegar à perfeição, que seria, como no corpo, a fase adulta. Então, vem a fase de embrião, que quando está no ventre materno, que a gente supõe, né? A gente supõe que é a fase que ainda não é o homem hominal. Ele está na fase de embrião. Quando ele chega na fase
hominal, ele começa a infância. Aí começa o que já vimos lá, a inteligência a desabrochar. A desabrochar. Então, aí depois da fase da infância, tem a pré-adolescência, a adolescência. Na fase da infância, a gente confirma o que os espíritos dizem para nós. Que no trajeto da criação à perfeição, nós estamos para o começo. E a infância é mais para o começo do que para uma fase adulta. Na infância ainda tem a pré-adolescência, tem a adolescência, né? Até chegar numa fase adulta. E a fase adulta, olha, para nós, a fase adulta, tem gente que pode estar perto de 50 anos e ainda se encontra numa fase de adolescência. Só para a gente pensar que a gente conhece gente assim, né? Para a gente não só se situar. Então, a fase de infância pode ser prolongada, a de adolescência muito, muito ainda, até chegar numa fase de adulto, é muito difícil. Então, por isso que ele está dizendo, a vida do espírito é isso. Com a diferença que não conhece o declínio e a decrepitude como na vida corporal. Que essa vida que teve começo não terá fim. O espírito não vai, né? Não tem fim. Ele é imortal. Tá? Que é preciso um tempo imenso, de nosso ponto de vista, para passar da infância espírita a um desenvolvimento completo. E seu progresso se realiza não sobre uma só esfera, mas passando por mundos diversos. A vida do espírito se compõe, assim, de uma série de existências corporais, sendo cada uma para ele uma oportunidade de progresso. Da mesma forma que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em que cada um dos quais o homem adquire um acréscimo de experiência e de instrução. É a comparação. A cada dia, a gente aprende alguma coisa. Eu não contei o caso aqui do trem? Eu aprendi. É uma experiência nova para mim. Se acontecer de novo, o que eu vou fazer? Eu vou dar os R$ 2 e não vou pegar mais a bala. É isso. A nossa vida, cada dia, tem que servir de experiência para o meu progresso. E a gente sabe que o progresso ele é moral e intelectual. O nosso progresso intelectual ele vai à frente do progresso moral. Por isso que lá as atividades daquele homem primitivo foi fazendo com que ele desenvolvesse a sua inteligência. Aí a inteligência vai se desenvolvendo, ele vai aprendendo a raciocinar. E ele raciocinando, ele vai fazer uma diferença do bem e do mal. Ele vai entender que o mal traz para ele complicações. O mal traz necessidades dele de consertar, de não fazer mais. Então, ele vai começar a conhecer o bem. Ele sabe que é o bem. Então, isso é a importância da pluralidade de existência, da reencarnação. A reencarnação é para a gente aprender, é para a gente tomar consciência do que é o bem. Do bem que a gente tem que fazer. E a gente tomar consciência do mal que a gente não pode fazer mais. E que, às vezes, a gente não tem como consertar numa vida. Eu brigo com uma pessoa, essa pessoa desencarna, como é que eu vou pedir perdão para ela? Eu vou precisar de uma outra vida junto com ela. Embora eu não vá lembrar, mas eu vou me unir a essa pessoa. Na minha consciência, no meu eu guardado,
eu vou saber que eu vou ter que reconquistar essa pessoa. Então, a gente vai nascer dentro de uma família para a gente aprender a se amar. Não precisa depois estar assim, eu na encarnação passada eu te prejudiquei, eu estou te pedindo perdão. Não! As nossas atitudes junto dessa pessoa, a gente que vai aprender a amar na consanguinidade, é o perdão se fazendo sem que a gente precise estar pedindo perdão aos nossos familiares. Olha como a vida, como a lei divina ela é bonita. Ela vai fazendo com que a nossa moral no bem, a gente vai aprendendo com a nossa inteligência. Por isso que a gente desenvolve mais a inteligência primeiro do que a moral. Mas lá, quando a gente estiver lá na perfeição, a inteligência vai estar desenvolvida, a nossa moral vai estar desenvolvida. Só que a gente ainda não sabe o que é a perfeição. Como que nós vamos estar nesse momento de perfeição? A gente conhece o hoje. A gente conhece a gente hoje, né? Ainda nesse mundo de provas e de expiações. Graças a Deus chegando a regeneração. Graças a Deus chegando a regeneração. Estamos nesse período de pandemia exatamente para a gente usar a inteligência, a razão. Estamos presos dentro de casa com os familiares para a gente aprender a amar mais. Nós estamos, às vezes, trabalhando fora do nosso ambiente de trabalho para a gente valorizar lá o ambiente nosso de trabalho, a presença dos nossos colegas de trabalho, dos nossos amigos. Né? Que eles nos ajudam, eles colaboram conosco, a gente trabalha interagindo e a gente não pode mais interagir. A gente sente falta um do outro. A gente está vendo que a gente precisa do outro. A gente sente falta do abraço, de falar com o outro, de apertar a mão. A gente está nesse período para desenvolver esse aspecto moral nosso. Nós estamos em provações coletivas para que a gente mude as nossas atitudes. Tudo não vai ser mais igual como era antes, como diz a música. Muita coisa vai mudar em nós. Porque nós estamos, aliás, em nós não. Alguns ainda não vão. Alguns não vão. A nossa lição, e esses que não vão, esses que não aprendem, que ainda estão aí reclamando da situação, né? Esses que não estão, que não aceitam ainda, que não vê o Cristo lá de braços abertos na esperança, que não vê Deus misericordioso dando essa oportunidade para nós, para nossas mudanças de atitudes, para nossas reflexões. Nós estamos mais em casa. É para a gente fazer uma reflexão das nossas vidas, do que a gente já viveu nessa vida, do que a gente vai, né? Do que a gente vai encontrar daqui para frente. A gente ainda não sabe o que nós vamos viver aí para frente. A gente ainda não sabe. Porque a gente está vivendo hoje. A nossa casa vai fazer 100 anos esse ano. A gente está programando, mas a gente ainda não sabe. A gente não sabe se vai ser virtual as comemorações, se vai ser presencial. A gente ainda não sabe. Então, o futuro, a gente ainda não sabe. Mas a gente sabe, a gente já tem certeza do que eu vou ser, o que eu estou mudando, o que eu vou mudar. Aí, aqueles que não mudarem, a gente vê, dentro do nosso tema, as transmigrações progressivas. A gente já tem um exemplo dos capelinos, que está lá, né, no Brasil, coração do mundo, que foi os habitantes de Capela, que não evoluíram de acordo com a evolução do planeta, porque o nosso planeta vai sair de provas e expiações para regeneração. Então, vai ter uma mudança. Vai ter uma mudança. E lá houve essa mudança. Os espíritos que não mudaram, tiveram que fazer uma transmigração para cá, no nosso planeta Terra.
Mas o que aconteceu? Eles eram espíritos inteligentes. Tanto que a gente vê, né, nos espíritos que vieram das pirâmides, dos incas, dos maias, as coisas que eles trouxeram de inteligência para o nosso. Né? Eles vieram para desenvolver a moral, vieram num planeta atrasado, tinham inteligência, aplicaram a sua inteligência aqui para o bem da humanidade, evoluíram e voltaram para a capela. Assim vai acontecer conosco. Não é? Os espíritos que permanecerem no erro, que recalcitram nos erros, que não mudam de atitudes, eles vão ser levados para planetas mais atrasados. Eles vão sentir a falta da convivência com aqueles entes queridos que os amavam, que os tratavam bem, embora eles não tratassem. Embora fossem espíritos de coração endurecido. Esses serão, pela misericórdia divina, pela misericórdia de Jesus, serão transmigrados para um planeta mais atrasado, até que eles evoluam no nível do próximo planeta. Para poder retornar. E estarem com aqueles que irão de ficar. Nós não vamos ficar afastados eternamente desses espíritos. Eles vão chegar num ponto que nós os receberemos de novo nas nossas famílias, no nosso meio, que a gente convive. São aqueles espíritos endurecidos, aqueles que ainda fazem mal, aqueles que são corruptos, aqueles que criam mal para os outros. A gente está vendo aí, né? Essa questão política nossa, que a gente está vivendo, que a gente ainda não sabe escolher os nossos políticos. Políticos corruptos, brincando com a nossa saúde. Não é? Eu vi hoje numa internet, estou até falando aqui, de pessoas que estavam aplicando injeção nos idosos sem a vacina, para vender depois, ou aplicar nos seus. Olha o egoísmo, olha a questão, a má índole das pessoas, do egoísmo. Gente, é gente que está vivendo aqui, no nosso meio. São criaturas que não têm ainda Jesus no coração. Embora muitos ainda tenham até religião. Mas Jesus não veio trazer religião nova. Jesus veio trazer atitudes novas. Ele veio mostrar como que a gente tem que agir. Por isso que a gente encontra pessoas boas nas outras religiões, no catolicismo, no evangélico, no muçulmano, pessoas boas, de boas índoles. Como a gente encontra pessoas que estão dentro da religião, mas a religião não entraram neles. Vai perguntar para essa que estava vacinando se ela tem religião. Ah, você acredita em Deus? Acredito. Você acredita em Jesus? Acredito, mas está fazendo uma atitude errada. Né? A gente vê pessoas assim. E a misericórdia divina é a reencarnação. Ninguém está perdido, ninguém vai arder num fogo de inferno. Ninguém vai arder num fogo de inferno. Você vai conviver com pessoas difíceis. E a gente sabe que conviver com pessoas difíceis, atrasadas moralmente, é um problema sério. É um problema sério. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que permitir essa transmigração de um corpo meu nessa vida para um outro corpo novo na vida futura. Porque a gente vai para o plano espiritual, a gente aprende tudo lá. A gente aprende
Porque eu acho que eu aprendi, porque quando eu encontrei o Espiritismo, parecia que eu conhecia. Parecia que eu conhecia tudo de Espiritismo, tudo que me falava. Oh, meu Deus, parece que eu já vi isso. É lógico que eu vi isso tudo no plano espiritual. Eu fui preparado para vir aqui, para fazer as coisas que eu faço e ainda aquelas que eu ainda não consigo fazer. Não é? Eu fui preparado, eu vim com uma missão. Eu estou aqui fazendo palestra para vocês, eu sou presidente de Casa Espírita, eu faço parte de um reunir regional, eu faço parte lá na Federação Espírita, eu tenho um compromisso com a doutrina espírita. Eu fui preparado para isso. Agora, se eu estou cumprindo, eu também ainda não sei. Eu estou tentando. Mas lá a gente aprende. Mas é na reencarnação que a gente fixa, que a gente aprende, que a gente faz aquela fixação do aprendizado. É repetindo as coisas boas que a gente faz aqui. Aí, sim. Então, a gente precisa. O nosso estudo, o estudo da doutrina espírita, o estudo das casas espíritas, é para isso. É para a gente aprender. Mas a gente tem que praticar. A prática é que é importante. A prática faz com que a gente fixa no nosso espírito, não é no nosso corpo, não, no nosso espírito as coisas boas. Então ninguém vai retroceder. Não existe retrocesso. Aquilo que você aprende está fixado. Aí a gente sabe que quantas virtudes, orgulho, tantas virtudes, né, boas. Eu preciso ter paciência. Eu falo que a minha meta nessa vida é ter paciência. Mas eu faço uma análise da minha paciência há 30 anos atrás. Eu quase não tinha nenhuma. Aí, num estudo na Casa Espírita, a gente escolheu uma virtude para a gente trabalhar. Eu escolhi a paciência, porque eu não tinha. Está lá no Evangelho, que eu não vou para ninguém, na primeira página, a minha meta, desenvolver a paciência. Hoje, em comparação a 30 anos atrás, nossa, eu desenvolvi bastante paciência. Mas ainda não é a paciência que eu quero. Eu ainda não tenho a paciência que eu quero. Olha só. E eu vou desencarnar ainda precisando desenvolver paciência. Que eu sei que vai, na próxima vida, num outro corpo, eu não sei se vai ser masculino ou feminino, porque para aprender, a gente vem no corpo masculino, vem no corpo feminino, a gente muda, né? Essa questão do nosso corpo, é uma transmigração de corpo, ainda para desenvolvendo a paciência. Mas como eu estou desenvolvendo a paciência, outras virtudes também estão sendo desenvolvidas, e eu não sabia disso. Mas Emmanuel diz isso para nós, que à medida que você desenvolve uma virtude, automaticamente outras também vão sendo desenvolvidas. Por isso que a gente precisa de várias reencarnações, que é para a gente aprender a desenvolver o raciocínio, a inteligência, novas experiências, como aquela que eu contei para vocês. Né? Veja bem, hoje eu estou aqui em São José dos Campos. Eu peguei um ônibus 8 horas da manhã. Eu enfrentei até o Rio de Janeiro um engarrafamento monstro. Eu comecei a ficar irritado. Depois eu lembrei e falei assim, não, seja o que Deus quiser. Pronto, eu me acalmei. Esperei. Cheguei na rodovia com passagem comprada para 11 horas para São José dos Campos. Eu me conformei e falei assim, já sei, não vou conseguir chegar. Não, me acalmei. Paciência. É meu teste. Ah, sabia. Me acalmei, cheguei lá, perdi o ônibus por 15 minutos. Falei para você, não tem problema, eu vou ver um outro horário.
Quando eu cheguei, subi, parei embaixo, quando eu fui subir, eu olho para o lado, 11h30, eram 11h25, para São Paulo. Eu pensei e falei assim, por que eu posso ir para São Paulo e pedir um motorista para soltar na Dutra? Assim eu fiz. Consegui chegar aqui. A minha preocupação era com a palestra, mas deu tudo certo. Quando a gente tem calma, quando a gente está em paz, a gente aceita as situações sem se desesperar, sem se irritar, sem se estressar, tudo dá certo. Deu tudo certinho. Tudo certo. Mas eu, no começo, eu fiquei assim, comecei a ficar irritado quando eu vi que o ônibus estava parado e não saía do lugar, aquele baita de engarrafamento. Aí eu, pensei, não vou me irritar, não vou me estressar, porque eu tenho que aceitar as situações. Seja o que Deus quiser. Eu estou com saúde, estou sentado, estou protegido, tá? Vamos, seja o que Deus quiser, vamos embora. Assim, eu peguei no meu celular, cochilei bastante e pronto, deu tudo certinho. Estou aqui, fiz a palestra para vocês. Não sei se agradei, mas eu estou aqui fazendo. Não é? Então, assim, a gente precisa das reencarnações. Não adianta dizer que não vou, quero reencarnar mais, porque nós vamos reencarnar. Porque quando a gente faz uma análise do espírito que eu sou, eu ainda preciso muito. De muitas e muitas reencarnações. Aí eu vou entender, eu estou ainda na infância espiritual. Eu nem cheguei à adolescência. Eu estou talvez na infância ainda mais para beber do que para estar na adolescência. Porque tem as fases, né? A gente sabe. Quem tem filho acompanha a fase desde bebê até chegar no final da infância para a adolescência. Então, eu ainda me vejo mais para a infância de bebê do que para a infância da adolescência. É o que o Espírito diz, nós estamos mais para o começo do que para o final. Então, vamos aproveitar a misericórdia de Jesus, como disse na página inicial, vamos aproveitar a misericórdia divina, vamos aproveitar a nossa reencarnação. Né? Prontinho, Inácio. Deus abençoe. E eu vou pedir, Vanderlei, que você fazer a prece de encerramento. Por favor, pode fazer. Tá bom, querido. Meus queridos, eu quero agradecer essa oportunidade, agradecer a Deus, agradecer aos espíritos amigos que nos auxiliaram na inspiração do que a gente conversou. Que Jesus possa fazer com que a gente faça uma reflexão do momento em que vivemos e que a gente possa se mirar naquele Cristo Redentor de braços abertos, nos acolhendo nesses momentos difíceis nos quais nós estamos vivendo. Lembrando que Ele, com sua misericórdia, em todos os momentos da nossa vida, não nos abandona. Está sempre, sempre, sempre do nosso lado. Representado pelos nossos anjos guardiões, pelos nossos amigos espirituais, pelos nossos familiares que já passaram para o outro lado, que estão do nosso lado, nos guardando, nos intuindo. Que a gente possa, Senhor, estar contigo através de todos esses amigos espirituais do bem que nos rodeia. Que Jesus abençoe essa casa. Que hora a gente está aqui fazendo nossas reflexões. Que abençoe essa casa, os seus mentores, os seus diretores. E fazer essas reflexões que serve de primeiro para cada um de nós. Que Jesus nos abençoe. Que Ele nos despeça na tua paz. E que a gente possa, Senhor, estar sempre contigo, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo.